Não, sabe o que é o pior? Pior é que a galera do Data Show me vê aqui no sanhaço, nem para colocar a letrinha ali para me dar um socorro. Cadê o Christian? Ô, Christian, você para colocar a letrinha ali para ajudar o pastor, Christian? Hã? Tá enferrujado, né? Tá certo. Tá desculpado, Christian. Pega a palavra de Deus, por favor. E abra comigo em Juízes, no capítulo de número 12. Amém? Pega a palavra, pegue a Bíblia. Daqui a pouco a gente vai louvar mais. Quem ama louvar ao Senhor aí, diga glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai cantar mais, daqui a pouco a gente vai louvar mais. Nós vamos ver aquilo que Deus ele tem para nós através da palavra. Deus já falou com a gente no momento do louvor. Deixa eu pedir uma coisa para você. Olha aqui para mim. Tanto nos cultos de quinta-feira quanto nos cultos de domingo, procura chegar mais cedo. Procura chegar no horário certinho. Sabe por quê? A gente fica aqui, né, dia de domingo, preparando os louvores, desde as 5 horas da tarde. E a gente fica preparando com o intuito de quê? De que o Senhor nos use para abençoar a sua vida. Glória a Deus, amado. Esse é o intuito. É que o Senhor venha nos inspirar, que o Senhor venha nos usar, que a gente aperfeiçoe, né? Que a gente consiga unir unção com técnica. Para quê? Para que no momento do louvor, no momento da adoração, no momento do culto, a gente consiga levar você o mais perto possível da sala do trono. Glória a Deus, amados. Porque esse é o intuito do louvor, é nos levar o mais perto possível da sala do trono. Então chegue aqui no horário. Diga assim comigo, o louvor, diga bem alto, o louvor faz parte do culto. Diga assim comigo, o louvor faz parte da adoração. Às vezes a gente passa aqui 40 minutos, 50 minutos pregando uma palavra, e de repente aquela palavra não vai falar tanto com você, quanto às vezes a letra de um louvor. Já aconteceu de pessoas dizerem, pastor, eu cheguei na igreja e um louvor que eu ouvi mudou a minha vida de tal maneira que eu me firmei com Deus e nunca mais larguei. Às vezes um louvor pode fazer a diferença na sua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos fazer esse trato então? Quinta-feira, chega aqui às 7h30. Domingo, chega aqui às 7 horas. Para a gente já poder estar com a igreja cheia no início do culto e louvar e adorar, glorificar. E Deus nos usar para abençoar a sua vida. Tá bom? Amém? Quem recebe aí, diga glória a Deus. Vamos para a palavra então? Juízes capítulo 12, e nós vamos ler o versículo de número 5. Juízes capítulo 12, verso 5, diz assim, a partir de agora procure não conversar. A partir de agora você não vai olhar para o lado, se distrair. Se tiver gente lá na escolinha, presbítero, vê se tem alguém lá na escolinha perdido. Se tiver, bota para cá. Agora é o momento da gente ouvir a palavra de Deus. Amém? Juízes capítulo 12, versículo 5 diz assim a palavra: porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia, deixa-me passar, então os gileaditas perguntavam, és tu efraimita? E dizendo ele, não, não sou. Então lhe diziam, dize pois, Shibolete. Porém ele dizia o que, a igreja? Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000 homens. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Então olha o que estava acontecendo. Os homens de Efraim fizeram guerra contra o irmão contra o irmão, e a gente vai ver isso aqui no decorrer da mensagem. Os efraimitas vão fazer guerra contra os gileaditas, mas os gileaditas vão tomar os vales do Jordão. Então quando os efraimitas queriam voltar para Efraim, para voltar para Efraim, eles tinham que passar pelo Jordão, pelos gileaditas. E os gileaditas já estavam preparados, né? Já estavam com a espada lá preparada. Aí eles perguntavam, vocês são de Efraim? Eles diziam, não, nós somos de Gileade. Ah, vocês são de Gileade? Deixa eu fazer um testezinho com vocês. Repitam a palavra Shibolete. Não. Isso aqui é os gileaditas, eu estou interpretando, amém? Dá glória a Deus aí.
Aí os gileaditas falavam com os efraimitas. Olha para cá, os gileaditas falavam com os efraimitas. Repitam comigo, Shibolete. De novo. Amém, tudo bem. Você quer repetir? Tudo bem. Tudo bem, sem problema. Só que quando os efraimitas, alegando serem gileaditas, quando eles iam falar Shibolete, eles não conseguiam a pronúncia. Eles falavam Sibolete. Então, quando eles falavam Sibolete, os homens de Gileade entendiam. Eles estão querendo nos enganar. É efraimita. Quem não conseguia falar Shibolete, era levado até os vales do Jordão e degolado. Ou seja, eles tentavam enganar a identidade. Vai pegando essa senha. Eles tentavam enganar a identidade, eles tentavam esconder a identidade, eles tentavam mentir. Mas a boca os denunciava. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou ler mais uma vez, estamos em Juízes 12, verso 5. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia, deixa-me passar, então os gileaditas perguntavam, vem cá, mas és tu efraimita? E dizendo ele, não sou de Efraim não. Então ele dizia, tá bom, dize pois Shibolete. Porém ele dizia, Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000 homens. 42.000 homens vão morrer. Sabe por quê? Porque a cara não combinava com o crachá. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. 42.000 homens vão morrer. Sabe por quê? Porque a fala não combinava com a procedência. Você acredita que Deus vai usar essa palavra para falar com a gente hoje? De verdade mesmo? Senta a mão aqui para frente então, fecha os teus olhos, começa a orar pela minha vida, começa a pedir ao Senhor nesta noite que venha falar, que venha nos usar. Isso, estenda a mão, vamos falar, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que maravilha, Senhor, que ambiente espiritual gostoso nós estamos tendo nessa noite. Por isso, ó Pai, aproveite este momento agora e derrama a Tua glória em nosso meio. Pai querido, fala poderosamente aos nossos corações, que esta palavra de hoje não seja apenas mais uma dentre tantas, mas que esta palavra seja a palavra que vai transformar, a palavra que vai mudar, a palavra que vai virar a chave, para que a vida desta pessoa seja transformada. Então fala conosco, jogue por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor à Tua palavra, que os nossos ouvidos estejam abertos para Te ouvir, os corações abertos para Te receber, e que hoje venha a ser uma bênção. Hoje vai ser uma bênção, em nome de Jesus é o que nós oramos, profetizamos e com fé Te agradecemos, e que assim seja feito. A igreja diga amém. Jesus, dá glória a Deus aí, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Faz o teu melhor, diga glória a Deus. Graças a Deus. Senta no seu lugar e a partir de agora não desgruda o olho daqui, que o teu foco esteja completamente aqui comigo na palavra. Olhe para mim, preste atenção. Você sabe que apesar de serem povo de Deus, nação eleita, nação vitoriosa do Senhor, a grande verdade é que no seu particular, ou seja, nos bastidores, havia uma falta de união muito forte dentro do povo de Israel. Era um só povo, era uma só nação, era um só Deus. Mas a grande verdade é que apesar de ser um só povo, era um povo dividido. E essa divisão se tornou visível principalmente aqui, nessa passagem, em relação à tribo de Efraim. A história nos conta que os anciãos de Gileade, liderados por Jefité, teriam pedido ajuda aos efraimitas,
para se levantarem contra Amon. Você conhece a história de Jefité. Jefité era filho de uma prostituta. Jefité, ele era um homem que foi completamente desconsiderado pelo seu povo, pelos homens de Gileade. Inclusive, Jefité, ele começou até a andar com más companhias, mas os homens de Gileade, sendo pressionados por Amon, pelo inimigo, eles voltaram atrás e foram atrás de Jefité. E pediu para que Jefité os liderasse na batalha contra os filhos de Amon. Jefité vai aceitar, enfim, nós não vamos pregar sobre Jefité hoje. Jefité vai aceitar e ele vai se levantar contra Amon. Mas uma das pessoas, um dos povos, uma das tribos, a quem Jefité vai recorrer vai ser justamente Efraim. Só que apesar de Jefité ter mandado cartas, ter pedido ajuda, a história nos conta que Efraim nem vai se dar o trabalho de responder. Eles não só não foram ajudar na batalha, como eles nem sequer responderam. Aí, Jefité, diante disso, o que faz? Você conhece a história. Mesmo sem a ajuda de Efraim, Jefité vai se posicionar em Deus, ele vai pelejar, ele vai fazer um voto com Deus: aquilo que da porta da minha casa sair, eu entregarei como sacrifício ao Senhor, se o Senhor me der essa vitória. Então Jefité, ele vai se posicionar, ele vai pelejar, e ele vai vencer a batalha, porque Deus era com ele. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Jefité vai ser vitorioso. Só que depois da vitória, e depois dessa grande libertação do Senhor, o que aconteceu, gente? Um ressentimento sem razão brotou no coração dos filhos de Efraim. Quando os filhos de Efraim viram Jefité, e quando eles viram Gileade prevalecendo contra o inimigo, os efraimitas se indignaram. E por quê? Porque com aquela vitória que eles estavam tendo, eles perceberam que a posição de destaque, que até então era da tribo de Efraim, a posição de destaque passou a ser agora de Gileade. Gileade agora estava lá na crista da onda, porque eles venceram o inimigo e eles não precisaram de ajuda. Ou seja, o orgulho vai levar a tribo de Efraim a se ressentir, simplesmente por eles não terem tido parte na glória da vitória. Eles vão ficar chateados, quer dizer que Gileade prevaleceu contra o inimigo, venceu o inimigo, e nós ficamos de fora. Ou seja, por causa de ciúmes, Efraim vai se revoltar contra Gileade. Então olha só o que sentimentos como ciúme, sentimentos como inveja, olha só o que sentimentos como orgulho vão fazer com dois irmãos, Gileade e Efraim. Diga comigo, Gileade e Efraim. Mesma nação, mesmo povo, mas agora vão entrar em conflito. Por quê? Por causa de ciúme, por causa de inveja. Mas vamos entender uma coisa: por mais que grandes pedras nos impeçam de seguir, e a gente sabe que grandes pedras, grandes obstáculos nos impedem de avançar, sim. Mas apesar das grandes pedras nos impedirem de avançar, o que nos derruba não são as grandes pedras. O que nos derruba são as pedras pequenas. Você sabia disso? As grandes pedras, os grandes montes, eles até podem nos reter, eles até podem nos atrasar, mas se a gente tem disposição, a gente quebra a pedra. Se a gente tem disposição, a gente escala o monte e a gente passa. O que nos impede ou o que nos derruba não são as grandes pedras. O que nos derruba não são as grandes coisas, pelo contrário. Quando você vê uma tragédia grande, o que acontece? Tivemos uma tragédia grande algum tempo atrás no Rio Grande do Sul, né? Centenas de pessoas, milhares de pessoas desabrigadas, uma enchente terrível. O que aconteceu? Uma dificuldade muito grande, mas o que aconteceu? O povo se uniu numa só fé, o Brasil inteiro ali, né, se mobilizou e ajudou o Rio Grande do Sul. Ou seja, um grande problema não parou o Rio Grande do Sul. Mas às vezes coisas pequenas, pequenas discórdias, pequenos roubos na política, pequenos desvios de verba na política, são capazes de fazerem estragos maiores do que grandes catástrofes. Por quê? Porque muitas das vezes o que nos derruba não são as grandes pedras, são coisas pequenas. Repita comigo, são coisas pequenas
que têm o poder de nos derrubar. A Bíblia chama de raposinhas, não é? Se as raposinhas não forem vigiadas, se as raposinhas não forem percebidas, são elas que destroem a vinha. São elas que destroem aquilo que foi construído. São elas que derrubam, enfraquecem a obra. Se você abrir comigo na carta de Tiago, e eu gostaria que por favor você abrisse lá, Tiago no capítulo de número 4, olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui, Epístola de Tiago no capítulo 4, no versículo de número 1, Tiago, capítulo 4, verso 1, diz assim a palavra: de onde vem, ele está fazendo uma pergunta, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? De onde vem? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Amém? Mas de onde vêm as guerras e as contendas, os deleites? De onde vêm as guerras? Não vem de fora. Os problemas que nos derrubam, as adversidades que acabam fazendo com que a gente tropece e caia, não são os males que vêm de fora, não são as grandes pedras, mas são pequenas coisas. Veja que o ciúme por parte de Efraim vai colocar 2 irmãos em guerra. Só que Gileade, mesmo não buscando isso, porque Gileade não estava querendo guerrear contra Efraim, mas mesmo não buscando isso, ele precisaria se defender. Quem concorda comigo aqui, diga glória a Deus. A gente ensina o Davi, tanto eu quanto a pastora. Todos os dias quando Davi vai para a escola, isso é sagrado. Todos os dias quando Davi vai para a escola, antes a gente ora por ele. E ele ora com a gente. Na verdade é ele que ora, a gente ora e ele repete. E uma das coisas que a gente fala para o Davi é o seguinte: Davi, você precisa ser sal e luz na escola. Então vamos orar ao Senhor para que você seja sal e luz para a sua professora, que você seja sal e luz para os seus amiguinhos. Davi, você não pode bater nas crianças. A gente fala isso para ele. Quem é sal e luz não pode bater no amiguinho. Mas você não pode bater em ninguém. Mas também não deixe ninguém bater em você. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Você não tem que levantar a mão para ninguém. Você não tem que bater em ninguém. Mas se vierem bater em você, se defenda. Você não pode agredir, mas você também não pode apanhar. Defenda-se. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Gileade não queria problema. Gileade acabou de vencer uma batalha contra o verdadeiro inimigo, já havia caído por terra. E agora, do nada, Efraim vem arrumando tumulto, arrumando problema. Eles não queriam briga, mas eles precisavam se defender. Eles precisavam se defender. E por conta disso, a primeira providência estratégica por parte de Gileade vai ser o quê? Tomar o Jordão. Quando eles perceberam que os efraimitas estavam vindo, eles disseram: peraí, a gente tem que se antecipar. A gente tem que tomar o Jordão. Por quê? Porque pelo fato de Gileade ficar a leste e Efraim ficar a oeste, quem tomasse o Jordão controlava a rota. Quem tomasse o Jordão controlava aquele ponto estratégico. Aquela pessoa que se antecipasse dominaria o território. E foi exatamente o que Gileade fez. Gileade vai se antecipar, controlando os vales do Jordão, de tal maneira que nenhum efraimita que estivesse no território gileadita podia voltar. Quem era de Efraim não podia avançar, e quem era de Efraim, que estava em Gileade, que quisesse voltar, não poderia voltar, teria que passar ali por aquele controle de território. Mas o primeiro detalhe dessa mensagem, a primeira revelação que eu quero trazer para você, é em cima disso. Quem se antecipa, governa. Você pode repetir isso comigo? Diga: quem se antecipa, diga bem alto isso, diga: quem se antecipa, governa. O que Noé, o que Asa e o que José tiveram em comum? Você conhece a história de Noé? Você conhece a história do rei Asa? E você conhece a história de José? O que esses homens tiveram em comum? Esses homens se anteciparam. Amado, entenda uma coisa: quem ouve o céu se antecipa.
E quem se antecipa, se prepara. E só quem está preparado, vence. Posso ouvir um glória a Deus? Eu vou repetir para você anotar. Quem ouve o céu, se antecipa. Toma a dianteira. Quem se antecipa, se prepara. E somente os preparados, somente os habilitados, os capacitados é que vão prevalecer. Por que todo mundo vai perecer e só o Noé e a sua família vai sobreviver? Porque primeiro ele ouviu o céu, diga glória a Deus. Noé, o fim de toda a terra está vindo, vou derramar água, vou derramar o dilúvio de água sobre a terra, todo ser vivente vai morrer, mas se você der ouvidos à minha voz, se você se antecipar e der ouvidos à minha palavra, todo mundo vai perecer, mas eu vou ter um propósito com você e com a tua família, e você não vai perecer. O que ele fez? Ele ouviu o céu, e ao ouvir o céu, o que ele fez? Ele se antecipou. Quando a chuva caiu, todo mundo morreu, mas ele e a sua casa estavam salvos para a glória do Senhor. Mesma coisa aconteceu com o rei Asa. O que o rei Asa fez? No período em que a terra estava quieta, não havia guerra, não havia conflito, não havia problemas, o que ele fez? Espera aí, eu vou edificar torres, eu vou fortificar as cidades, eu vou colocar portas, eu vou colocar ferrolhos, enquanto a terra está quieta. Aí ele se antecipou, ele fez isso. Sabe o que aconteceu? Logo depois que ele fez isso, o inimigo, 2 vezes maior do que ele com 500 mil homens, e o inimigo com 1 milhão de homens veio contra ele. Ele tinha menos soldados, menos armas, menos capacidade, mas mesmo com menos, ele superou o inimigo, e o nome do Senhor foi glorificado. Por quê? Por quê? Porque ele se antecipou. Ele não deixou para fazer as coisas de última hora. Ele não deixou para resolver o problema quando o problema já estava batendo na porta. Não, primeiro ele ouviu a voz de Deus. Primeiro ele recebeu a revelação. E depois ele se antecipou. Quem se antecipa, se prepara. Quem se prepara, se capacita. E somente os capacitados vencem. Mesma coisa aconteceu com José. Primeira coisa que vai acontecer, José vai ouvir o céu. Espera aí. Eis que as 7 vacas gordas são 7 anos de muita fartura na terra do Egito. Porém, depois que 7 anos de fartura passarem, virão 7 anos de fome. Guarda a comida nos 7 anos de fartura, para que quando a terra estiver perecendo de fome, você venha a ser bem sucedido. Primeira coisa, José ouviu o... E ao ouvir o céu, o que ele fez? Ele se antecipou. E sabe qual foi o resultado? Você sabe. Toda a terra perecer de fome, mas todo mundo ia lá para comer na mão de José. Você pode dar um glória a Deus aí, meu querido? Às vezes o problema não está na vontade de Deus. Você sabia disso? Às vezes o problema não é a vontade de Deus. Às vezes o problema também não é a tua capacidade. Às vezes Deus quer, às vezes Deus já aprovou, e às vezes você até é capaz de fazer. O problema é que por não ouvir Deus, por você não ouvir o céu, você não se antecipa. Se você não se antecipa ouvindo o céu, você não se prepara. E consequentemente, quando o problema vem, quando a adversidade surge, em vez de você ter uma saída, em vez de você agir com sobriedade diante do problema, você se desespera. Não é porque Deus não é contigo, não é porque você não é capaz, é porque quando você tem a oportunidade de ouvir o céu, você não ouve, e consequentemente você não se antecipa. Aí sabe o que acontece na vida de muitos crentes? O camarada não ouve o céu. Deus fala, usa a boca do pastor, usa o irmão, usa a música, usa a palavra, usa a revelação. Deus fala, mas a pessoa ignora, tá? A pessoa não ouve o céu. Consequentemente, ela não se antecipa. Aí, quando o problema vem, o que acontece? Quando chega o dia mau,
Pelo fato da pessoa servir a Deus, ela acha que Deus é obrigado a dar vitória para ela, mesmo ela estando de qualquer maneira. A pessoa não ouviu o céu, a pessoa não se antecipou, mas quando o problema chega, aí ela quer buscar Deus. Não, Deus, eu sirvo a Deus, Deus é comigo. Não, eu sirvo a Deus, Deus vai me dar a vitória. Aí a vitória não vem, por quê? Não é por culpa de Deus. A vitória não vem, não é porque Deus não ouve, não é porque Deus não faz. A vitória não vem porque eu não faço a minha parte. Eu não ouço o céu, eu não obedeço a palavra, eu não me antecipo e ainda quero que Deus resolva os meus problemas. Eu quero viver a vida de qualquer maneira, mas no dia do problema eu quero que Deus resolva. Só que não é assim. Olhe para mim, meu querido. Não é assim que você vai ter vitória no seu casamento. Não é assim que você vai ter vitória na tua vida profissional, na tua vida familiar, nas áreas da tua vida. Não. Enquanto você não entender que quem se antecipa governa e quem governa se prepara, Deus ele não vai agir. Mas quando você se prepara em cima daquilo que você faz, Deus opera o sobrenatural. Você pode abrir a tua boca e glorificar. Se prepara, se posiciona, antecipa e Deus vai te fazer governar. Diga glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece a palavra? MAP é uma igreja de palavras, você conhece? Deixa eu te perguntar, por que Israel prevaleceu contra Jericó, mas foi derrotado em Ai? Jericó era um inimigo muito maior, muito mais difícil, muito mais complicado. Israel venceu facinho. Aí quando eles foram para Ai, achando, não, o inimigo é mais fraco, e Ai vai ser tranquilo, tomaram uma coça. Olha aqui, ó, o povo, diga comigo assim, Israel tomou uma surra de Ai. Diga assim comigo, Israel passou vergonha. Mas por que Israel passou vergonha? Porque eles não ouviram e por não ouvir o céu, eles não se... E eles achavam que estava tudo bem. O que Deus havia dito? Vocês vão pegar ali de tudo de Jericó, mas não metais a mão no anátema. Aquilo que é do Senhor, vocês não vão mexer. Aí o camarada foi lá, né? O Acã foi lá e mexeu na túnica. Diga comigo, não ouviu o céu. Vou repetir para você o que meu pai fala para mim. Não quer good life. Você pode dar glória a Deus aí? Não é assim? Quer good life? Não quer good life. Quer vida boa? Não quer. Olha aqui para mim. Por que mesmo com a arca da aliança, diga assim comigo, a arca da aliança representava a presença de Deus. Imagina você ir com a arca da aliança para uma guerra. A presença de Deus estava ali. Mas mesmo com a arca, Israel vai perder a batalha para os filisteus e ainda vão perder a arca. Olha que coisa. A arca representava a presença de Deus. Eles estavam levando a arca na frente da batalha. Eles vão perder a batalha com a arca e vão perder a arca para os filisteus. Por quê? Porque Ófni e Finéias não ouviam o céu. Quem não ouve o céu e não se antecipa, não se prepara. Quem não ouve o céu e não se antecipa, não se capacita. Nesta noite, não é o pastor Vitor que está falando com você. Nesta noite é o céu que está falando com você. Começa a ouvir a voz do Senhor. Começa a obedecer a palavra do Senhor. Começa a ser fiel ao Senhor. Porque Deus vai te dar revelação do que fazer. Deus vai te direcionar naquilo que você precisa. E quando você menos esperar, você vai prevalecer sobre todos aqueles que estão ao teu redor. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado? Deus, Ele capacita quem se posiciona. Amém, amados? Deus, Ele capacita quem se posiciona. Gileade vai se antecipar. E eles vão controlar o Jordão de tal maneira
que nenhum eframita em território de Gileade, em território gileadita poderia voltar. Mas aí vem a grande pergunta: como é que os homens de Gileade iriam distinguir quem era de Gileade e quem era de Efraim, se todo mundo era o mesmo povo? Se todo mundo falava a mesma língua? Como é que eles vão saber? Ah, não, esse é de Efraim, não, esse é de Gileade. Não tinha como. E é aqui que vai entrar o texto que a gente leu. Glória a Deus. Vamos voltar para lá para a gente entender? Juízes capítulo 12. Shibolete vai ser a maneira, a palavra que eles vão usar para distinguir quem era e quem não era. Vamos lá. Juízes capítulo 12. Se você encontrou, dá glória a Deus aí. Versículo de número 5. Juízes capítulo 12. Antigamente, quando não encontrava, eu dizia misericórdia. Falava para dizer misericórdia. Agora não. Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não encontrou, olha aqui o data show. Amém? Vamos lá. Juízes capítulo 12, versículo 5 diz assim: porque tomaram os gileaditas aos eframitas os vales do Jordão, ou seja, eles se anteciparam. E sucedeu que quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: deixa-me passar, então os gileaditas perguntavam: vem cá, és tu eframita? E dizendo ele: não, não sou de Efraim não. Então lhe dizia: tá bom, deixa eu fazer um teste com você. Dize, pois, Shibolete. Porém ele dizia o que, igreja? Sibolete. Porque, repita comigo, porque não o podia pronunciar bem. Deixa eu falar uma coisa para você. A verdadeira identidade espiritual não se prova pela sua aparência. Vou repetir. A verdadeira identidade espiritual não se prova pela sua aparência, mas é pela sua essência. E a nossa essência, ela é revelada por aquilo que a gente externa. A nossa essência, aquilo que está dentro de nós, é revelado por aquilo que a gente coloca para fora. Queridos, a pregação de hoje, apesar de ter alguns teores engraçados, mas essa pregação de hoje, ela fala mais do que falar sobre palavras ditas. A pregação de hoje, ela vai falar acerca de revelar o nosso interior, de como o nosso interior se revela. Entenda uma coisa, assim como Deus é transparente, quem crê que Deus é transparente aqui, levanta a mão. Pois é. Assim como Deus é transparente, cada um de nós aqui, por sermos a sua imagem e a sua semelhança, nós também somos transparentes. Você sabia que você é uma pessoa transparente? Você sabia que cada um de nós aqui somos transparentes? Pastor, e o que isso quer dizer? Que aquilo que nós somos no nosso interior nunca ficará escondido. A pessoa que você é no seu íntimo, no seu interior, nunca ficará contida. A pessoa que nós somos de verdade, junto com os nossos desejos, junto com as nossas intenções, por mais que a gente tente sufocar, por mais que a gente tente malocar, por mais que a gente tente esconder, quem você é de verdade nunca será retido, sempre transbordará. Diga comigo, a verdadeira essência sempre arrumará uma maneira de transbordar. E por quê? O Senhor Jesus, ele disse em Lucas 8,17, porque não há nada em oculto que não haja de ser revelado, e não há nada escondido que não venha a ser conhecido ou que venha a ser trazido à luz. Deixa eu te explicar uma coisa, quando Jesus ele fala isso aqui, Jesus ele não está se referindo só àquilo que a gente faz ou àquilo que a gente deixa de fazer no oculto, não. Quando Jesus ele diz que nada há em oculto que não venha a ser revelado, ele está falando do quê? Da essência.
ele está falando de quem a gente é. O ser humano, na sua essência, ele nunca conseguirá se esconder para sempre atrás de um personagem que ele não é. Diga assim comigo: por mais que tentemos esconder, o nosso interior sempre transbordará. Por isso que uma pessoa, presta atenção, uma pessoa que finge ser aquilo que ela não é, ela vai fingir por um tempo, mas ela não vai conseguir sustentar aquilo a vida toda. Sabe por quê? Porque por mais que a gente construa represas ao nosso redor, a nossa essência sempre encontrará um meio de romper essas represas. A nossa essência, aquilo que nos falta, aquilo que a gente deseja, sempre vai arrumar um jeito de pular para fora, de se revelar. Deus nos fez assim. Você pode dar glória a Deus aí, amados? Pelo fato de Gileade ter se antecipado, para que Efraim pudesse voltar para o seu lado do Jordão, para que eles pudessem voltar, eles teriam que ser interrogados. E diz a Bíblia que para eles escaparem da morte, ao serem interrogados ali no Jordão, quando os homens de Gileade perguntavam: vem cá, de onde vocês são? Opa, peraí, não pode passar não. De onde vocês são? Aí eles respondiam: ué, de onde nós somos? Nós somos de Gileade. Não, vocês são de Efraim. Não, a gente não é de Efraim. Nós não somos de Efraim, nós somos de Gileade. Só que o problema é que apesar das palavras dizerem que não, o falar dizia que sim. Você consegue entender a diferença? Não é a palavra, diga assim comigo, não é a palavra, é o falar. A palavra dizia não, mas o falar dizia sim. Amém, amados? Por mais que eles negassem, porque eles queriam escapar da morte, eles sabiam que se eles fossem parados ali, eles iam morrer. Então, para escapar da morte, eles falavam que não. As palavras diziam que não, mas o falar denunciava. Quando os homens perguntavam: és tu efraimita? E eles diziam não. Tá bom, então diz aí, Shibolete. Pode repetir, vai, eu deixo. Eu sei que vocês estão doidos para repetir. Diz aí, Shibolete. Rapaz, isso vai pegar, hein? É igual seguindo a nuvem, pastora. Há 7 anos, seguindo a nuvem, o Shibolete vai pegar. Eles falavam: fala em Shibolete. Eles diziam Sibolete. Por que eles repetiam Sibolete? Porque eles não conseguiam falar. Não saía. Fala Shibolete. Não. Não. A boca tentava pronunciar a palavra, mas a fala não ia. Você quer um exemplo? Não tem problema não, se assustou. Ô Levi, você é menino de Deus. Dá glória a Deus à igreja. Você quer? Deixa eu te dar um exemplo bacana aqui. Pega um paulista e um carioca. Né? Você pega um paulista e um carioca. Aí você fala para o paulista e para o carioca falar as mesmas coisas. Fala aí. Biscoito. Biscoito. Né? Eles vão... Não é? Olha aqui. Ainda, é engraçado, mas entenda. São as mesmas palavras. Biscoito. Biscoito. É a mesma coisa. Porta. Porta. É a mesma coisa. As palavras são as mesmas, mas o falar... Posso ouvir um glória a Deus aí, queridos? O falar é diferente. Aí sabe o que me fez lembrar quando o Senhor me deu isso aqui? Lembrei do Pedro, né? Para pensar. O que Pedro disse? Eu não conheço esse homem.
Não, você é um deles. Não, eu não conheço ele. Eu não conheço ele. Não, você é um dos discípulos. Você é Eu juro que eu não conheço esse homem. Por mais que Pedro negasse, a essência dele pulava para fora. Diga glória a Deus. As palavras diziam que não, mas a essência dele se manifestava. A fala dele, o jeito dele, denunciava a sua essência, denunciava a sua origem. E a mesma coisa acontece do contrário, tá? Porque às vezes tem muita gente que bate no peito e diz, não, eu sou de Deus, eu sou espiritual, eu sou isso, eu sou aquilo. A pessoa fala bonito, conhece a palavra, mas é como sepulcro caiado. Por fora bonito, mas por dentro tem uma essência podre. Queridos, olhem para mim, essa história de Shibolete nos ensina que a verdadeira identidade espiritual não se prova por aquilo que a gente aparenta, mas a verdadeira identidade espiritual está em cima daquilo que a gente vive. E aquilo que a gente vive, seja de bom ou seja de mal, salta. Aquilo que a gente vive, seja de bom, seja de mal, ele vai para fora, porque a nossa essência é transparente. Quem entende o pastor, diga glória a Deus. Eu sei que você vai rir de novo, eu não queria que você risse, porque eu vou contar isso aqui é sério. É engraçado, mas é sério. Um dia desse eu estava navegando na internet, eu vi um vídeo que seria cômico se não fosse trágico. Um vídeo que mostrava um monte de pastores pregando a palavra e falando palavrão no altar. E o camarada ali na unção, na revelação, Deus vai fazer, e pá! Não sei se você já viu esse vídeo. De pastores, ministros, às vezes o camarada pregando ali no calor da pregação, e bababá, e daí, pá! Aí você pode dizer assim para mim, mas pastor, foi um acidente. De repente o camarada estava ali na empolgação, ele esqueceu que estava na igreja e ele soltou. Foi um acidente. Não foi um acidente, é hábito. É que a pessoa já está acostumada a falar palavrão em casa, a pessoa já está acostumada a falar palavrão no trabalho, e aí na igreja ele não vigiou, e de repente a coisa subiu e pá, saiu sem querer. Por quê? Porque a nossa essência, chega uma hora que ela transparece, chega uma hora que ela salta, meu querido, em nome de Jesus. Olha a palavra que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Quando o Senhor começou a me dar essa palavra, eu falei, meu Deus, isso é forte demais. No Evangelho de Mateus capítulo 12, versículo 37, a Bíblia diz, porque por tuas palavras serás justificado. E por tuas palavras serás o que, igreja? Condenado. Aí eu te pergunto, por que Jesus aqui coloca condenação ou absolvição nas palavras? Por que Jesus condiciona condenação ou absolvição nas palavras? Porque a boca fala do que, igreja? Por que são as palavras que saem da nossa boca que define? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6. O que você tem falado? O que é que tem saído do teu coração? O que é que tem saído do teu coração, que tem revelado a tua essência e que tem transbordado pela tua boca? É sobre isso que a gente está falando. Porque pelas tuas palavras, você pode passar o Jordão e voltar para a tua terra. Ou pelas tuas palavras, você pode morrer degolado no Val do Jordão. E as nossas palavras, elas são resultados daquilo que a gente tem no nosso interior. O que é que você tem cultivado no seu interior, para que a sua essência transpareça glorificando a Deus? O que é que você tem feito? Como é que você tem vivido a sua jornada cristã, a fim de que o seu interior reflita a Deus por intermédio das suas palavras? O que é que você tem feito? No livro do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 13, a Bíblia diz, porque este povo, escuta aqui, não sabe ler não, eu vou ler, porque esse povo se aproxima de mim, e sabe o que esse povo faz? Com a sua boca, com os seus lábios, eles me honram. Mas eles me honram com os lábios. Mas o seu coração, o seu interior,
a sua essência está longe de mim. E ele completa dizendo: e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, as pessoas louvam a Deus com a boca, mas o coração, a essência, o interior está longe. Pastor, eu não posso estar na igreja e ter a minha essência e não viver exatamente aquilo que eu prego? Eu não posso estar na igreja, pastor, e falar uma coisa, mas viver uma outra completamente diferente? Você até pode. Você até pode. Só que você vai cair naquilo que Jesus falou em Mateus 7. Agora eu quero que você abra comigo. Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Qual é o problema de você estar na igreja servindo a Deus, falando uma coisa com a boca, mas tendo outra no coração? Qual é o problema de você estar na igreja, de nós estarmos na igreja buscando a Deus, mas no meu coração eu saber que é chibolete, mas quando eu abro a minha boca o que sai é cibolete? Qual é o problema? Está aqui, ó. Mateus capítulo 7, versículo 21. O que Jesus vai dizer aqui, igreja? Mateus capítulo 7, verso 21 diz assim: nem todo, repita comigo, igreja, nem todo o que me diz, nem todo o que fala Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quem vai entrar no céu não é aquele que fala, quem vai entrar no céu é aquele que faz. Quem vai entrar no céu não é aquele que aparenta. Quem vai entrar no céu é aquele que é. Quem vai entrar no céu não é aquele que parece. Quem vai entrar no céu é aquele que se identifica. Você pode levantar a tua mão e abrir a tua boca, porque se nesta noite você se lançar mais do que bênção nessa terra, você vai ter garantida a tua entrada no reino dos céus. Ele continua dizendo aqui, versículo 22, muitos me dirão, olha aqui, muitos me dirão naquele dia, me falarão, me dirão, Senhor, mas nós profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome nós não profetizamos, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós, que praticais o que, igreja? A iniquidade. Ou seja, assim como os efraimitas, agora olha para cá para você entender, assim como os efraimitas naquele dia, muitos dirão, Senhor, cibolete, glória a Deus, igreja. A intenção era correta, mas a pronúncia era errada. A pronúncia revelava a sua essência. Não vai entrar. Então, assim como os efraimitas, naquele dia muitos dirão cibolete, ou seja, muitos dirão o que é certo. Não, Senhor, eu profetizei. Não, Senhor, eu preguei a palavra. Não, Senhor, eu evangelizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. As pessoas vão dizer a coisa certa, porém, com a essência errada, com a vida errada, com as motivações erradas. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. Não é o que eu aparento, é o que eu sou. E a pergunta nessa noite é: quem nós temos sido? E se você, ao responder essa pergunta para si mesmo, acha que você não tem sido uma boa pessoa, porque eu me fiz essa pergunta. Eu estou pregando aqui para você, mas quando Deus deu essa palavra foi toda para mim. Se ao responder essa pergunta, se você acha que você não tem sido uma boa pessoa, o que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós essa noite? Que a partir de hoje, a gente pare de parecer e a gente comece a ser. Que a partir de hoje, a gente mude a nossa essência, para que possamos mudar o nosso falar. Diga glória a Deus.
Que a gente comece a mudar o nosso interior, para que quando o nosso interior for externado, o que venha sair de nós, venha glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Para a gente finalizar, abra comigo no Salmo 15. O que eu preciso fazer hoje, pastor? Está aqui. Salmo de número 15. É uma tarefa difícil, mas é o que o Senhor quer de nós. É o que o Senhor quer de um verdadeiro cristão. Pastor, eu não consigo ser assim. Tente ser assim. Posso ouvir um glória a Deus aí? A gente nunca vai conseguir ser perfeito como Deus espera. Mas o maior mérito do homem não está em ele ser perfeito. O maior mérito do homem está em ele buscar todo dia a perfeição, ainda que ele nunca consiga ser perfeito. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Eu não posso olhar para as minhas imperfeições e dizer assim, eu não sou perfeito mesmo, então? Não. Eu não sou perfeito, mas eu vou buscar me consertar. Eu não sou perfeito, mas eu vou buscar mudar. Eu não consigo ser aquilo que Deus quer. Eu não consigo fazer aquilo que Deus quer. Mas eu vou tentar de novo. E eu vou tentar de novo. E eu vou tentar de novo. E eu vou tentar mais uma vez. Até que os céus se abram e a glória do Senhor se manifeste na minha vida. Posso ouvir um glória a Deus? Salmo de número 15. Senhor, olha a pergunta que o salmista vai fazer aqui. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Quem? Aí ele começa a dizer: aquele que anda sinceramente, diga glória a Deus, e pratica a justiça, e fala a verdade no seu coração, diga glória a Deus. É aquela pessoa que deixa a mentira, chega de mentira, chega de viver uma vida de mentira. Eu vou ser verdadeiro, vou ser autêntico agora. É aquela pessoa que pratica a justiça, que fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo, a cujos olhos réprobo é desprezado, mas ele honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, é aquela pessoa que dá a sua palavra, e mesmo que ela tome um prejuízo, mesmo que ela tenha dado a sua palavra, mas a coisa ficou difícil, não, mas eu vou manter a minha palavra. É esse que eu quero, é essa que eu quero, é essa essência que você precisa ter, não para receber bênção na terra, mas para morar no céu. Aplauda bem forte ao Senhor. Não é para ganhar bênção na terra, é para morar no céu. Diga glória a Deus. Não se trata de arrumar uma porta de emprego, uma cura, uma libertação, não. Isso tudo é consequência, diga glória a Deus. Não se trata de Deus abençoar você e abrir uma porta de emprego nova. Se trata de você morar no céu. Se trata de você ser salvo. Se trata de você morar nas mansões celestiais, diga glória a Deus. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto? Quem faz estas coisas? Nunca será abalado. Quem faz essas coisas tem a sua essência condizente com as suas palavras. Quem faz estas coisas como uma criança é o que me agrada. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um glória a Deus? Te amar pelo que és. Se coloca de pé, vamos louvar, vai. Voltar à inocência e acreditar em Ti, e acreditar. Mas às vezes sou levado, pela vontade,
pela vontade de crescer.